Olá, esta é a aula 15 do CCUV, curso de cálculo em uma variável. Nesta aula vamos estudar a função polinomial de primeiro grau, também conhecida como função afim. Eu sou o professor Carlos Opelato, bem-vindos ao meu canal. A função polinomial de primeiro grau é definida pela seguinte lei de formação: f de x igual a mx mais b, onde o m e o b pertencem aos números reais e são chamados de coeficientes. E o m é diferente de zero. Então a f ela é uma função de RR, cujo domínio da f são os números reais e a imagem são também os números reais. O coeficiente m é chamado de coeficiente angular e o coeficiente b de linear. Quando o coeficiente angular for positivo, maior que zero, a função é chamada de crescente. E quando ele for negativo, menor que zero, a função é decrescente. O gráfico dessa função é uma reta não paralela aos eixos coordenados. Então, o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente? Função crescente, f de RR, dado x1 e x2, tal que x2 é maior que x1, f é crescente se e somente se f de x2 for maior do que f de x1. Em outras palavras, à medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Função decrescente, f de RR, dado x1 e x2, tal que o x2 é maior que x1, f é decrescente se e somente se o f de x2 for menor do que o f de x1. Também, em outras palavras, assim que o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Então vejamos o comportamento gráfico da função polinomial do primeiro grau usando o software GeoGebra. Estou aqui com a janela do software GeoGebra aberta e para adiantar eu já criei alguns comandos aqui na janela de álgebra. Então primeiro foi um texto. Esse texto aqui onde eu tenho a nossa função que é f de x igual a m, y igual a mx mais b. Para nós criarmos essa função, vou clicar com o botão direito aqui e mostrar para vocês. Em propriedades. Então aqui ele tem o texto. Então, opção texto aqui, eu digito aqui nesse quadro aqui a expressão, escolho a fórmula LaTeX e ele mostra aqui para nós. Aqui eu escolho o tamanho, ó, tá? Vou colocar extra pequeno, médio, grande, tá em negrito, posso ficar em itálico, ele deixa também. Vou deixar na opção aqui, negrito, aí eu escolho a cor do texto, lá tá vermelho, coloquei para azul. Estou mudando a cor para ciano, deixar no laranja. Então nós temos aqui a expressão geral da função. Y igual a mx mais b, também é uma lei de formação, f de x igual a y, nós já vimos aulas anteriores. Então aqui eu tenho que criar os controles deslizantes. O m, que é o coeficiente angular, e o b, que é o coeficiente linear. Eu já criei ele. Eu venho aqui em cima nessa opção, olha, controle deslizante, só clicar aqui e escolher, e ele já escolhe o controle deslizante. Eu criei esse controle deslizante com o valor, ele representa um número. Clicar com o botão direito e aqui ele me dá o intervalo de 0 a 3. Então eu vou trabalhar primeiro com m sendo positivo. Começando em 0, nós vamos ver o que acontece quando ele começa em 0. E variando de 0 até 3. Aqui ele está na horizontal, eu posso colocar ele aqui na vertical, olha, ele fica na vertical. Vou deixar ele na horizontal. Mais para a direita aqui, nós temos o incremento. Vamos fazer ele aumentar de 1/10 em 1/10. Okay? Vou fechar aqui. Ele está começando em 0.1. Vou deixar ele em 0 aqui. E também criei aqui um controle deslizante para representar o coeficiente linear, que é o b. Está aqui. E eu fixei ele em 1. Também ele vai variar de menos 1 a 1. E eu fixei ele no valor 1. Primeiro nós vamos variar o m, depois nós vamos variar o b. E também criei a função, que é a nossa função, y. Agora, como o m está começando em 0, aqui eu tenho a função, que é uma reta, f y igual a mx mais b. Estão vendo que o m é 0. Se o m é 0, então o b, a minha função y vai ser igual a b, que é igual a 1. Então ele está passando aqui no eixo y, uma reta horizontal, paralela ao eixo x, representa a função constante. Então vou aumentar ele aqui para 1/10. Aí,
Agora nós temos a nossa função aqui. Observa que o coeficiente linear representa onde o gráfico intercepta o eixo Y. Eu também criei aqui 3 pontos. O ponto A, ele está aqui, olha. Ele tem coordenadas, o valor x da função e o y é igual a 0. Criei também um ponto C, que o x ele vale 1 e o y vale 0. E criei um ponto B, que ele está sobre a minha função. Eu vou movimentar ele aqui, ele está indo sobre o gráfico da função. E o ponto C, ele está no eixo x, e o ponto A, ele está movimentando aqui também no eixo x, e o valor dele é o valor da função, o x da função, e o y é 0. E o ponto C, ele está fixo em 1 e 0. Criei esses 3 pontos para criar um ângulo entre o eixo x, a parte positiva, com a função, que eu chamei de ângulo alfa. Eu venho aqui nessa opção aqui em cima, olha, ângulo, escolho a primeira opção, e ele mostra que eu tenho que escolher entrar com 3 pontos. Então eu escolhi o ponto C, o A e o B. Também criei um segmento aqui que une o ponto C com o ponto B. Vamos então animar o coeficiente M, que é o controle deslizante M, que representa o coeficiente angular. Vamos ver o que acontece com esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre o eixo X e a parte positiva do eixo X, ele saindo do eixo X até interceptando o gráfico da função. Então vou clicar aqui e animar. Ele está aumentando, olha, observa que o ângulo, o que acontece com o ângulo. À medida que o M vai aumentando aqui, vou pausar, aqui embaixo eu consigo pausar, eu tenho um controle aqui para reproduzir e pausar. Vou aumentar um pouquinho mais aqui o M para 2. O M está em 2. Então olha aqui o ângulo entre o eixo X e a minha reta é um ângulo de 63,43 graus. E é esse ângulo aqui. Então, à medida que o M vai aumentando, este ângulo também vai aumentando e essa inclinação aqui vai aumentando. Então, o M chegou no seu valor máximo, que é igual a 3. Então, aqui eu tenho um ângulo máximo aqui de 71,57 graus. Tá? E observe que o gráfico está sempre passando pelo ponto de coordenada 0 e 1, cortando o eixo Y aqui no ponto 0, 1. Vamos animar novamente, agora ele vai diminuindo o valor do M e essa inclinação, que é o ângulo entre o eixo X e a reta, está diminuindo. Está chegando em 45. Quando o M é igual a 1, o ângulo é de 45 graus. Olha, eu vou puxar esse B para cima aqui, ó. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo de menos 1 a 1 e de 1 a 2. Então os lados aqui medem 2 centímetros, 2 unidades cada um. Então nós temos um ângulo alfa de 45 graus. Então M é 1 e o B é 1. Agora vamos ver o que acontece quando o M é negativo. Então vou clicar aqui no valor do M e mudar as propriedades dele. Ele vai começar aqui no menos 3 e vai até o 0,-0,9. Quando é 0, nós sabemos que vai ser uma reta, uma função constante. Então aqui eu tenho o valor do M. Eu mudei também aqui, ó, ele vai de menos 3 até 0,9. O B, ele vai de menos 1 a 1, então vou fixar em 1. E vamos deixar o M aqui como sendo menos 0,9, bem próximo de 0. E vamos ver o gráfico da função. Olha aqui o gráfico dela. E vamos ver o ângulo também que está sendo formado. Está formando este ângulo aqui, ó, o ângulo de 138 graus. Essa é a nossa função. Então vamos animar o M aqui, vamos ver o que acontece com o ângulo. O M vai diminuindo, o ângulo vai diminuindo. Observe que o ângulo aqui ele vale 138 graus 0,1. Então vamos ver o que acontece quando nós fazemos com que o M diminua. Então vou animar aqui. Observe que o que está acontecendo com o ângulo. O M está diminuindo e o ângulo e a inclinação aqui, olha,
esse ângulo aqui ele está diminuindo também. Então, nesse caso aqui, nós temos a função, ela é decrescente. À medida que o x vai aumentando aqui, o valor do y vai diminuindo. Vamos parar. Então, vamos voltar aqui, vamos deixar ele em menos 1. Tá, ok? Menos 1, o ângulo é de 135 graus. Quando era 1, era de 45. Vamos mudar o valor do m. Vamos em propriedades, faz com que m varia de menos 3 a 3. E o ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então observe o que acontece quando nós fazemos o valor do m, do b variar. Vou clicar aqui no b e vou animar ele. Ele está aumentando, o b está aumentando. Observe que o máximo dele foi 3. E o que aconteceu? Ele interceptou o eixo y aqui no 3. Agora está interceptando o eixo y no... Então vou movimentar aqui manualmente, olha só. Eu estou diminuindo o b. E ele está interceptando o eixo y no b, ó. O b vale menos 3, y menos 3. Vou mexer aqui um pouquinho. Então o que acontece? O b, o coeficiente linear representa onde o gráfico intercepta o eixo y. Agora então vamos fazer variar os dois coeficientes. Vou tirar o ângulo aqui, porque senão ele não vai marcar corretamente. Então vamos variar o m e o b. Eu vou animar o m aqui e vamos animar o b. Opa, animar o b também. Então observe que vira uma bagunça, né? O ângulo aqui está variando conforme o m varia. A interseção com o eixo y vai variar de acordo com o valor do b. E com isso deu para vocês perceberem a variação dos dois coeficientes, o angular e o linear. Então voltamos lá para o quadro e vamos ver um exemplo prático. Nós acabamos de ver lá no GeoGebra o comportamento gráfico da função do primeiro grau. Vejamos agora situações onde aparece essa função do primeiro grau. Quando estudamos o MRU, movimento retilíneo uniforme, em física, deparamos com a seguinte equação. S é igual a S0 mais V que multiplica T, onde S0 e V são constantes e o V é diferente de zero. E S é a função do tempo T. Logo, essa equação representa uma função do primeiro grau. Então, só a ordem aqui que está diferente, né? Nós temos lá na função que é y igual a mx mais b, que nós teríamos, esse seria o coeficiente linear e o v seria o coeficiente angular. Bem, uma outra situação. Veremos mais adiante no nosso estudo de cálculo o conceito de derivada, cuja ideia é dada pela reta tangente a uma curva num determinado ponto. Exemplo, encontro a equação da reta tangente a parábola y igual a x ao quadrado no ponto P 1 e 1. Vamos ver uma terceira situação aqui bem comum que a gente encontra lá nos livros didáticos. O preço de uma corrida de táxi, em geral, é constituído de uma parte fixa, chamada bandeirada, e de uma parte variável, que depende do número de quilômetros rodados. Em uma cidade C, a bandeirada é R$10 e o preço do quilômetro rodado é 80 centavos. Letra A. Determine a função que representa o preço da corrida. E letra B. Se um passageiro pegar o táxi no aeroporto e ir até o centro, que está a 15 km, quanto pagará? Então vamos chamar a nossa função aqui, preço, de f, e esse f vai depender da quantidade de quilômetros rodados que nós vamos chamar de x. Então, f de x vai ser igual a... O que ele cobra por quilômetro rodado é o valor de 80 centavos. Então eu vou ter um valor de 0, vou colocar aqui 0,8 vezes a quantidade de quilômetro que ele rodou, que é x, mais um valor fixo que é de 10. Então essa daqui seria a lei de formação da nossa função. Na letra B, ele diz que o passageiro pegou o táxi lá no aeroporto e foi até o centro e percorreu a distância de 15 km. Então eu vou calcular o f de 15, que é
quantidade de quilômetros que ele percorreu. 0,8 vezes 15 mais 10. Então, que é a letra B. 0,8 vezes 15 dá 12. Mais 10. Então, o valor da f de 15. Logo, f de 15 vai ser igual a 22. Ou seja, ele pagará o valor de R$ 22 pela corrida. Então, vejamos a quarta situação. Neste quarto exemplo, temos a seguinte situação. Uma companhia de saneamento básico cobra o seguinte valor pelo consumo de água no mês, conforme a faixa de consumo. R$ 38,77 se consumir até 5 metros cúbicos, mais R$ 31,02 de esgoto, que corresponde a 80% deste valor. R$ 1,20 por metro cúbico se consumir de 6 a 10 metros cúbicos, mais 80% de esgoto desse valor do consumo de água. R$ 6,68 se consumir de 11 a 15 metros cúbicos, mais 80% de esgoto deste valor da água consumida. Lembrando que um metro cúbico corresponde a 10 mil litros de água. Se um consumidor consumiu um volume de 15 metros cúbicos em um determinado mês, qual o valor a ser pago? Represente essa situação utilizando função. Então, vamos representar primeiro essa situação através de função. Então, como eu tenho 3 faixas de consumo, nós vamos ter um tipo de função chamada função definida por sentença. Onde para cada faixa desse daqui eu vou ter uma sentença. Então, eu vou chamar a função de f e o x é a quantidade de metros cúbicos. Então, f de x vai ser igual. Agora, eu vou abrir uma chaves aqui e vou colocar as 3 faixas. Então, na primeira faixa, ele vai pagar o valor. Vamos fazer a continha aqui. R$ 38,77 de água, mais R$ 31,02 de esgoto. O que vai dar um valor de R$ 69,79. Esse valor será pago se ele consumir um valor de 0, ou seja, não consumir nenhum metro cúbico, ou até um valor de 5 metros cúbicos. Então, se 0 for menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Na segunda faixa, é se ele consumir de 6 a 10. Aí como é que ele vai ser calculado? Ele vai pagar 1,20 por metro cúbico. Então vai ser 1,20 vezes a quantidade de metro cúbico, que é x, mais 80% de esgoto. 80% desse valor aqui. Qual é o valor que ele vai estar pagando de água? Esse valor. Então 80% é 0,8 desse valor, vezes 1,20 vezes x. Se 6 for menor ou igual a x e menor ou igual a 10. E na terceira faixa ele vai pagar 6,68, subiu bastante daqui para cá, hein? Vezes a quantidade de metro cúbico, mais 80% deste valor, 6,68x, se o consumo for de 11 a 15 metros cúbicos. Certo? Então vamos fazer as contas aqui. Essas contas aqui, vamos ter que calcular isso daqui. Para juntar esses dois valores, calcular aqui, juntar esses dois valores e vamos simplificar. Enquanto eu faço essas contas aqui, vocês também podem fazer, eu já retorno. Nessa segunda faixa, fazendo a conta, pegando esse daqui, multiplicando por esse, somando por esse, vai dar 2,16 vezes x, se o x for maior ou igual a 6 e menor ou igual a 10. E nessa terceira aqui seria 12,02 vezes x, se o x for maior ou igual a 11 e menor ou igual a 15. Observação, eu não posso juntar esse x aqui, essa quantidade de x com essa daqui, porque as faixas são diferentes. Não posso fazer. Aqui ele consumiu 15, por exemplo. Se ele tivesse consumido 14, eu ia calcular 2,16 vezes 5 litros, que ele consumiu, como ele consumiu 15, então ele consumiu 10. E mais 4 nesse valor aqui.
Eu não posso juntar, certo? Então essa seria a nossa função. Então vamos calcular agora quanto que esse consumidor irá pagar. Então é 2,16 vezes 5 litros. Então aqui ele já tem os 5 primeiros litros que ele consumiu, mais 5 aqui, mais 12,02 vezes 5 nessa faixa, mais o valor fixo lá, que é o consumo de 0 a 5 litros, e 79. Vou fazer as contas aqui e já retorno. Enquanto isso, vocês façam lá e vamos conferir. Então, eu já fiz as contas aqui, então deu um valor de R$ 140,71. Faço aí e confiro. Bem, dessa maneira nós encerramos mais uma aula. Você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, compartilhe o vídeo, deixe os comentários, dê aquele joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Socrates.